Capítulo 3. Eu bem sei que um diálogo puramente dramático, semeado de interjeições de palavras grandes, mal se pode coadunar com a realidade da comédia humana. Não foi sem grande dor de alma que coloquei o sibilino Visconde em frente a Margarida, exposto ao rir palerma dos que não sabem nada do coração e da sua linguagem fantasiosa, que muitas vezes desdenha o presente para ir colorir-se nas eras aventurosas em que a castelã aparecia, visão aérea, por entre os tufos floridos que lhe enfeitavam o balcão. Para ouvir à luz das estrelas as canções plangentes do trovador enamorado, eras as mais sublimemente poéticas que têm vindo. Senão que o digam as 1000 novelas que por aí desvariam a mocidade. Não sei realmente a pena em que incorreram os protagonistas desta verídica história, como cada um chama as suas imaginações por irem entre os prazeres celestiais de um baile alargar asas a conversações dos que só se alimentam declamando. Não sei, por ser que fiquem para ser afogados na alvar gargalhada pública, tão inconsciente e ordinário como injuriosa. Se isto suceder é sobre um facto sucedido que deve cair o anátema. Por mim, sou simples narrador. Tal calor e vivacidade desenvolveram o diálogo em Margarida e no Visconde que, esquecidos de quanto os cercava, perderam de vista o mundo dos mortais. Já em excesso aguçavam a curiosidade geral. Não foi sem perturbação que Margarida o reconheceu. Mas em lances destes que inocente mulher não sabe um subterfúgio. Foi com simulada alegria que ela estendeu a mão delicada a uma bela senhora que se avizinhara casualmente. Era a dona da casa. Suplico, minha senhora, exclama Margarida, vermelha como uma romã, suplico-lhe que me ajude a convencer este cavalheiro. Há muito que estou a teimar com ele para que nos recite algumas daquelas adoráveis poesias que nós lhe conhecemos. Aos rogos de Vossa Excelência sei que não há de resistir. Oh, minha senhora, acode o Visconde surpreendido da lembrança providente de Margarida. Quis valer-se de modesta esquivança, mas neste tempo eram várias as vozes que o instigavam a recitar. Curvou a cabeça, vencido. Formou-se repentino silêncio. As damas e os elegantes tinham-se confundido em mostras de profundo interesse. Todavia, por detrás de um reposteiro, podia um observador atento divisar um rosto de mancebo cujos olhos esgazeados pareciam a espaços fuzilar relâmpagos. Era Dom João. Se isto que para aqui escrevo fosse um romance, havia de ele, Dom João, apertar com a desta febril o cabo de ouro de um luzente punhal. Porém, não enudoemos a história. Mandemos o punhal para o velho teatro ou para a floresta erma. Era vistoso o quadro. O jorrar luminoso dos candelabros refletido nos espelhos, nos painéis heráldicos, nas cabeças toucadas de rosas já emurchecidas, na carnadura rosada dos seios desvelados, ofegantes de cansaço, o rosto nobre do Visconde inundado de luz, os grupos, as exposições, tudo isto apresentava um aspecto muito ao paladar do desejo. E a voz do Visconde ergueu-se do meio daquele silêncio, como a voz de inspirado. Tinha nos olhos o sacro fulgor da Sibila, e suas palavras eram devotamente escutadas como se fossem um oráculo. Eco era o título da poesia. Partilhava do vigor da ode, do lirismo terno do idílio e da funda tristeza da elegia. Porém, com tal arte, tal harmonia, que não passava uma nota que não fosse certeira ao coração. Todo o pensamento da poesia era tirado da metamorfose da desventurada ninfa. Ela, a ver e a sentir que as formas delicadas lhe vão ganhando pouco a pouco as curvas broncas de um recheio informe, e a sentir ainda o coração inflamado a pular-lhe lá dentro no seio de granito, com todas as paixões e ardores do seu viver de anelos, fervente de luxúria, e o rochedo a engrossar, eis o pensamento. Ouro mais fino, mais de lei, nunca o extraiu poeta dos veios explorados. Quando acabou a penúltima estrofe, que parecia arrastar-lhe de envolta parte da própria alma, não havia faces que não estivessem molhadas de lágrimas. Aquela voz impregnada de melancolia terna, aqueles formosos versos que o eram, coavam em cada peito comoções indefinidas, suavíssimos venenos. Dir-se-ia que o Visconde pranteava as próprias desgraças. Os versos traziam como que o selo da tremenda experiência. Margarida estava pálida como as camélias que lhe desmaiavam ao contacto do seio virginal. Escutou até ao fim sem respirar. Depois desapareceu por entre os grupos assombrados
e apenas longe do bulício desatou em soluços, escondendo o rosto nas mãos. A minha miopia burguesa não lhe vê razão para tais extremos, mas enfim, a verdade é a lei de uma só interpretação. Tenho aqui a crónica que é de reconhecida autenticidade. Quando a donzela, como lhe chamaria qualquer cavalheiroso romancista, voltou ao salão, já lá não estava o Visconde. Consternada, não hesitou em interrogar uma sua amiga acerca de tão inesperada ausência. Se, porém, foi breve a pergunta, não lhe deveu nada à resposta, traduzida num riso cheio de malícia e num gesto que designava a saída para os jardins. Vinha próximo o alvor da madrugada. Estavam já abertas as janelas. Margarida vagueava no jardim de canteiro em canteiro, de gruta em gruta. Poderiam vê-la passar por entre o arvoredo e desaparecer na sombra como um lindo fantasma, mas o que ninguém de certo conseguiria era ouvir-lhe o suspirar comprimido. Estava na hora funesta em que a mulher mais por inveja o tálamo das Messalinas. Bem via o precipício através das flores que o encobriam, mas adorava-o. Na sombra que uma das muitas árvores formava com os galhos espessos e descarnados, onde esvoaçavam algumas aves saudosas da alvorada, foi deparar com o pensativo Visconde. E, sentada sem receio ao lado dele no ermo daquele lugar, jurou consigo, crendo no subido preço das suas seduções, que havia de ler na alma daquele homem os segredos que ele com tanto reboço ocultava. Eu também amo, diz ela, este crepúsculo vago que procede da manhã. A imaginação arroba-se mais viva e vê em cada objeto uma forma agigantada e indefinida. E este indefinido, não sei que alvoroços me desperta, com que suave aspiração me eleva o espírito. Diga, não senti isto mesmo? Bem conheço este enlevo de que me fala, minha senhora. Nem podia deixar de ser. Alguma voz íntima me diz baixinho que toda a alma tem uma irmã gêmea no sentir, no pensar. Será certo? Que sei eu? Eu estou longe da abjeção do cético e, contudo, duvido. Na desgraça, crê? Essa vejo-a, apalpo-a em cada membro do meu corpo. Também duvida de mim? Vossa Excelência, pobre menina, tem viçosas todas as ilusões. Encontra atrativos neste mundo porque só o viu por uma face, pela única presenteira face. Julga Vossa Excelência que se corteja aí a virtude, a grandeza da alma, a elevação do espírito? Engana-se. O embuste, a simples aparência, é tudo. E a suprema desgraça da minha vida está nestas palavras. Tenho um coração ardente para o amor e uma cabeça para o compreender, mas nenhuma mulher, nenhuma só, poderá encontrar em meus braços carinhos de esposo, porque são de barro quebradiço ou tão doce que facilmente se enquadra em todos os moldes. Quando acabará essa linguagem de enigmas? Disse que tinha coração para o amor. É então certo que ama? Do fundo da alma. E haverá mulher tão forte ou tão abatida que possa resistir-lhe? Deixe-me duvidar. É porque Vossa Excelência não prevê que esta fidalguia que me encontra talvez no aspecto pode abrigar um felisboteiro indigno. Quero mesmo deixar-me cegar pela vaidade para crer que sou amado. Não podia abrigar-se debaixo deste traje o corpo corroído de um leproso? Não poderiam lavrar aí cancros, gangrena e peste? Suponha, e veja que note a do noivado para uma menina verdadeira sensitiva em flor. Terminou com uma gargalhada a levar. Margarida teve medo. Donde concluo, aqui entre parênteses, que o sistema nervoso das senhoras é mais melindroso do que o do leitor, que, certamente, não vê motivos de susto. Possa a descoberta ser de proveito à ciência. Não julgo pela aparência, minha senhora, continuou o Visconde com afabilidade. Oh, presinto, não duvide, presinto que não sou uma mulher vulgar, diz Margarida com orgulho. Adivinhei-o, e como me consola ouvir-lhe. Pois bem, consinta-me uma pergunta estranha e mesmo original. Se eu fosse um cadáver frio e inerte, animado por qualquer engenho, mecanismo, embora me pulsasse no corpo morto um coração com vida, poderia Vossa Excelência abraçar-me sem repugnância? Queria descansar a fronte no seio de um cadáver? Que extravagância! Pois olha, Veleda, é a estranheza da pergunta vou eu dar uma resposta, que vale pelo menos outro tanto, e Deus sabe que não minto. Margarida animava-se prosseguindo. Seja o leito nupcial no cemitério que lá mesmo o aceito, lá mesmo o apeteço. Repare que não curei. Se me treme a voz é ao peso da verdade. Eu não exagero. Quem sabe o que é o amor sabe que não exagero. O rosto do Visconde iluminou-se de irradiante alegria. Balbuciante pôde exclamar apenas:
Margarida, minha Margarida! E pôs os lábios reluzentes no seio seminu da donzela, que sôfrega pagou a ousadia com outro beijo, em que se lhe foi esmorecida parte da existência. Depois, o feliz Visconde embranhou-se por entre as árvores com aquele caminhar medido do esqueleto das lendas populares. Margarida ficou como desfalecida, com um tocado desfeito, tranças desatadas e a cabeça pendente para as páduas umedecidas pelo orvalho da manhã. Dilaía um sonho feiticeiro de imaginação oriental. Dom João ergueu-se então em frente dela como obedecendo à evocação satânica do mago.